Olá, me chamo Rob, o robô, e sou assistente virtual do professor Christopher. Muito se tem falado sobre a evolução da IA, inteligência artificial, ou de como as máquinas vão dominar o mundo. Tal cenário, muito explorado pela ficção científica, vê a IA como uma ameaça. Mas saindo da ficção e olhando bem para a nossa realidade, há um consenso de que a maior ameaça para a existência humana e para a vida no planeta Terra como um todo são os próprios humanos. Sim, isso ficou mais perceptível pelos próprios humanos a partir da Revolução Industrial, onde se acentuaram problemas sociais como a pobreza, a desigualdade social, passando também por 2 guerras mundiais, a Guerra Fria que ameaçou a humanidade com uma extinção nuclear, e também os problemas ambientais como o efeito estufa, o aquecimento global e todos os outros resultantes do processo de urbanização, diariamente observados nas cidades. Qual a raiz de todos esses problemas? Você já deve ter ouvido em algum lugar e em algum momento alguém falar que é por causa da população, porque há gente demais em nosso planeta. As pessoas que fazem essa afirmação alegam que não haveria tanta pobreza e desigualdade se tivessem menos pessoas no mundo, e se as pessoas parassem um pouco de fazer tantos filhos. Quem pensa dessa maneira geralmente utiliza essa argumentação para todos os outros problemas mencionados, como as guerras, que geralmente envolvem disputas por recursos naturais e territórios, e os problemas ambientais, como a poluição atmosférica, o crescimento das cidades, aumento da produção do lixo e consumo desenfreado de recursos limitados da terra. Mas será mesmo que essa afirmação está correta? Vou mostrar para vocês hoje que esses argumentos não são novos. Por volta do ano de 1798, o filósofo e economista inglês Thomas Malthus observou no contexto europeu onde vivia que a população crescia em ritmo mais alto que a produção de alimentos. A produção de alimentos crescia em progressão geométrica, num ritmo como 2, 4, 6, 8, 10, enquanto a população cresceria em progressão aritmética, num ritmo como 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Para ele, as guerras, desastres naturais e epidemias seriam um meio de controle do crescimento desordenado da população. Mas as previsões de Malthus não se concretizaram, e cá estamos com 8 bilhões de pessoas no planeta. Mas por quê? Porque na época de Malthus não era possível prever as mudanças econômicas, sociais, tecnológicas e demográficas que ocorreram séculos após sua formulação, tais como: primeiro, avanços tecnológicos e aumento da produtividade. Malthus não previu o progresso tecnológico e as inovações que ocorreriam ao longo dos séculos seguintes. O desenvolvimento de máquinas, técnicas agrícolas mais eficientes e novas práticas de cultivo aumentou significativamente a produtividade agrícola. Isso permitiu alimentar uma população em crescimento, mesmo com a taxa de crescimento demográfico superando a taxa de crescimento da produção de alimentos. Segundo, industrialização e urbanização. A Revolução Industrial trouxe mudanças profundas nas sociedades, com a transição de economias agrícolas para economias industriais. O processo de industrialização e urbanização levou a uma redistribuição das atividades econômicas e à criação de empregos fora do setor agrícola. Isso diminuiu a dependência da população em relação à agricultura como principal fonte de subsistência e abriu novas oportunidades econômicas. Terceiro, avanços na saúde e medicina. Durante o século XIX e o início do século XX, houve grandes avanços na medicina, saneamento básico e higiene. A melhoria das condições de saúde e a redução da taxa de mortalidade infantil contribuíram para o aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de mortalidade em geral. Isso contrariou a previsão malthusiana de que a população cresceria mais rapidamente do que a capacidade de sustentação. Quarto, mudanças na estrutura social. As transformações sociais, como a urbanização, o acesso à educação e a maior participação das mulheres no mercado de trabalho, influenciaram diretamente a taxa de natalidade. À medida que as mulheres obtiveram maior controle sobre a reprodução e tiveram mais oportunidades além do papel tradicional de mães e donas de casa, a taxa de natalidade começou a diminuir em muitas sociedades. Quinto,
políticas públicas e programas de planejamento familiar. A conscientização sobre questões demográficas e a importância do planejamento familiar resultaram em políticas públicas voltadas para o controle de natalidade. A disseminação de métodos contraceptivos e o acesso a serviços de saúde reprodutiva ajudaram a limitar o crescimento populacional em muitos países. Nos séculos seguintes, surgiram outras teorias demográficas explicando a evolução da população, como a teoria reformista e a transição demográfica. E, posteriormente, houve também uma retomada do pensamento de Thomas Malthus no contexto internacional contemporâneo, como as teorias neo-malthusiana e eco-malthusiana. Mas sobre essas teorias falarei a vocês em outra oportunidade. Nos vemos em breve, antes que a população chegue aos 10 bilhões. Até mais!